Fala galerinha, voltamos à aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos novamente. Aqui nesta aula, gente, a gente vai dar continuidade à aula anterior sobre formação de palavras, o processo de composição, que se divide em dois, né? Composição por justaposição e composição por aglutinação. Então essa é a continuidade da nossa aula hoje. Agora é treino. Agora são questões que a gente vai resolver aqui neste momento. Fica ligado aí, rapaz. Presta atenção. Conteúdo. Olha aí na sua tela, no slide. Conteúdo, formação de palavras, composição. Habilidade nos gêneros cordel e enquete. Nós vamos treinar essa habilidade, nós vamos observar, né, algumas palavras aparecendo nestes gêneros, né, cordel ou enquete. E aí a análise mais é linguística. A gente não vai analisar tanto o texto, não. Mas é bom, né, dar uma lida no texto, se divertir. Os textos de cordel, né, são textos maravilhosos. Todo mundo gosta de textos em cordel. E aqui o primeiro cordel é um trecho aqui, certo? Do personagem, um personagem muito famoso que vocês conhecem na obra O Auto da Compadecido. E que fala um pouquinho dele, do João Grilo, né? Então vamos ler esse trecho aqui porque tem uma palavra muito curiosa que a gente usa no nosso dia a dia e que é uma composição. A gente às vezes esquece que ela é uma composição. Então vamos observar. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria e morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe quando ela pegou um gato. Ele gritou: "Não me arranhe, não jogue este animal que talvez você não ganhe." Na noite que João nasceu, houve um eclipse da lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite, correu um lobisomem na rua. Porém, João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Estou aqui contando um pouquinho sobre a origem, né, desse personagem bem interessante da nossa literatura brasileira, que é o João Grilo, né? Coisas bem instigantes sobre ele para a gente conhecer. Mas vamos observar aqui, agora, análise linguística. Nós vamos observar o que a questão quer em relação à análise linguística. A gente não vai analisar o texto, até porque aqui é só o recorte do texto no todo, então a gente vai focar muito mais no que a gramática, né? A gente chama a gramática quer, né? Certo? Marque a alternativa em que a palavra é formada pelo processo de composição. Ou seja, ele não está perguntando se é composição por aglutinação, ele não está querendo saber se é composição por justaposição. Ele quer saber se é apenas composição. Não precisa você saber o tipo de composição, certo? Qual é a regra? O que eu devo lembrar para saber o que é uma composição, professor? A composição é quando uma palavra ela é formada pela soma de uma base. A base ela pode ser a palavra inteira ou então o radical da palavra, certo? Mais outra base. Como eu disse, pode ser a palavra inteira ou apenas o radical dela. Como exemplo aqui, vamos colocar aqui o exemplo. Passa mais tempo. Aqui eu tenho duas bases, né? Eu tenho duas palavras inteiras. E aqui eu vou colocar, né, a composição, o que eu posso formar a partir dessas duas palavras. A palavra passatempo, certo? Então nós temos aqui uma composição. Nós vamos buscar aqui nas alternativas palavras, né, que têm uma origem muito parecida, base mais base, ou seja, duas palavras juntas, né, unidas, ou então a combinação de dois radicais, ou então de um radical mais uma palavra inteira. Tá valendo, gente. O que é necessário é eu ter a base da palavra ali. Parte da base já importa. É necessário eu ter pelo menos uma partezinha da base. A mínima parte que eu tiver da base já está valendo. Até quando ela muda, certo? A gente pode dizer, olha um exemplo aqui. Uma palavra que a gente às vezes não observa. Petróleo. Olha, petróleo aí, muita gente ia dizer assim, professor, petróleo aí não tem duas palavras não. Tem. Aqui no petróleo, a gente pode dizer que é a união da palavra pedra mais óleo. Olha aí, forma petróleo. Professor, mas por que tem um T? Voltou um pouquinho do original para ficar justamente, né,
mais ajustado. Petróleo, petróleo fica meio estranho, né? E é lógico que a palavra petróleo ela é muito antiga, então ela teve relação com o original, com o latim, né, de pedra, que é petros, né, petros, por aí, né? Então, pedra mais óleo, petróleo. Para quem trabalha, né, talvez retirando petróleo lá do mar, sabe que o petróleo ele não vem líquido, né, como a gente já vê na gasolina, tem todo um processo, viu, gente? Então, o petróleo ele não vem líquido, não, ok? A gente observa a gasolina, observa o óleo diesel, a gente pensa, o petróleo é líquido. Nem sempre. Tem todo um processo aí químico, né, e físico envolvido. Mas vamos lá, nas palavras aqui do texto. Eclipse, beiçudo, sambudo, lobisomem. Gente, não tá difícil não, tá fácil. Tá fácil. Basta a gente conhecer a palavra aí que tem duas bases formando ela. Então é muito fácil a gente observar isso. Professor, mas beiçudo vem de beiço. Ok, tá certo quando você diz assim, beiçudo vem de beiço. E sambudo talvez venha de samba, professor. E agora, e esse udo aí, o que é? Esse udo, ele não vem de nenhum outro radical, de nenhuma outra base, de nenhuma outra palavra. Ele é apenas um afixo, né? No caso aí, um sufixo. Então, nesse caso, a gente já pode eliminar aqui beiçudo e sambudo. Olha só, eu observo que eu tenho um radical aqui e eu tenho outro radical aqui também, certo? Mas esse udo aqui, ele é um sufixo. Gente, quando tem sufixo, prefixo, não é composição o assunto, é derivação. Pode esquecer. E eclipse, professor? De onde vem essa palavra aí, eclipse? Aqui é a palavra toda, base. Ela não tem aí origem com outras palavras aqui formando ela, não. Ela não tem afixos nesse caso, não. Então, eclipse está a palavrinha inteira, normal, comum, certo? Então, a letra A também está descartada. Letra A está descartada porque a palavra é apenas uma base. Beiçudo eu tenho um radical mais sufixo e sambudo também eu tenho um radical mais sufixo. E lobisomem é justamente a nossa palavra, é a alternativa correta, certo? Pode marcar aí, lobisomem. Por que é lobisomem, professor? Eu tenho a união de lobo, certo? Esse B ficou estranho, mais homem, ok? E aí a gente obtém, né, o resultado, eu vou até fazer aqui uma seta para não ter que escrever de novo, o resultado do lobisomem, certo? Professor, mas está diferente, lobisomem, cadê o H, professor? O que foi que houve? Aqui, gente, a gente sabe que na composição existe a composição por aglutinação, que é permitido, né, uma parte da palavra, uma parte do radical, às vezes se perde, né, nesse processo de aglutinação, ok? Há uma alteração. Mas veja que, se você observar, o radical ele está quase todo aí de homem, até porque a gente sabe que o H, né, essa letrinha H, ela não corresponde a um som, no caso aí de homem, né, no caso aí da palavra homem, então ela não corresponde a um som. Então, foi mesmo que não ter perdido nada, no caso de homem, né? E lobisomem aí, houve aí algumas mudanças, né? Para ficar mais encaixadas as palavras, houve algumas mudanças aí, no caso lobisomem, a gente observa aí a aparição desse I, né? Lobosomem, talvez não dava aquele encaixe, né? Fonético, aquele encaixe sonoro, ok? E nossa língua tem adaptações sonoras, sim, certo? Beleza? Então, gente, facinho essa daí, né? Vamos para a próxima? Tá aqui o gabarito, letra D, confere. Vamos para a próxima. Aqui, né, um cordel de Fábio Alves, um trechozinho do cordel dele aqui, e vamos à leitura. Entre as estrelas do céu, um astro vem se destacando. Não precisa nem arranha-céu para ver o luxo brilhando, da ilustre lua cintilando, agora com mais fervor o clarão, corroborando o dizer de Gonzagão, quando primava seu lampejo, que aqui para os sertanejos não há lugar como o do sertão. Veja só, aqui Fábio Alves ele está justamente exaltando, né, a vista lá do sertão, do céu, da lua e das estrelas, né, principalmente aí da lua também. É uma vista maravilhosa, porque há pouca iluminação artificial. Então você observa o céu e todo o esplendor dele, todo o brilho, né? E ele fala, nem precisa de arranha-céu. Essa palavra aqui é que nós vamos focar nela, né? Arranha-céu. Você sabe o que é um arranha-céu? Fica essa pergunta aí para você, já já eu respondo. Vamos à questão, o que a questão vai requerer da gente? Não precisa nem arranha-céu. A palavra em destaque é formada por
derivação, composição sufixal, composição por aglutinação, composição por justaposição. São 4 alternativas aí. Galera, primeiro que a letra A já está na cara, a gente está falando somente de processo de composição. Então, quando a gente fala de derivação, a gente vai falar de afixos mais radical, certo? Então, derivação, a gente tem afixos mais radical, ok? Diferente da composição. Na composição eu não tenho afixos, eu tenho um radical mais radical, eu tenho palavra mais palavra. Então, não cabe a letra A aqui, certo? Composição sufixal. Não existe esse termo, gente. Composição ou é por aglutinação ou é por justaposição. Então, eu estou colocando aqui para fins didáticos. Vai que numa prova você encontra essa união aí, composição sufixal ou composição prefixal. Você já está sabendo, já está treinado. Epa, isso aí não existe, meu professor já alertou, certo? Então, composição sufixal não existe. Existe derivação sufixal, ok? Se fosse derivação sufixal, já era um caso de a gente considerar a existência, mas não para a palavra aqui. Arranha-céu é claramente um caso de composição, né? Eu tenho 2 palavras aí juntas, né? Eu tenho aí arranha, o verbo arranhar, e tenho céu, um substantivo, né? Certo? Céu. Ok? E a união destas 2 palavras aí, elas estão unidas, é até o hífen, né, fazendo essa ligação entre elas, a gente pode dizer que formou uma nova palavra autônoma. Veja que o verbo arranha-céu, né, formaram justamente o significado que a gente dá para prédio, naqueles prédios bem altos, enormes, né? Eles são tão grandes, ok? Que prédiozinho feio, né? Esse aqui que eu fiz, certo? Aqui as janelinhas. Eu não vou desenhar todas as janelas, senão vai ser a aula toda aqui. Mas eles são tão altos, gente, que eles parecem tocar o céu, certo? Eles parecem estar ali dando aquele triscozinho no céu, bem assim, não chegando muito no céu, mas dando aquele triscozinho bem leve, né? Como se fosse assim, arranhando. Ok? E é por isso que eles deram esse nome, arranha-céu, né? Para esses tipos de prédios, né? Esses prédios muito altos, ok? Se você mora, por exemplo, talvez ou conhece, né? Talvez aí no seu bairro tenha aí um condomínio com aqueles apartamentos de 4, 5 andares, você não vai chamar de arranha-céu, não. Calma, tá longe, né, dele ser um arranha-céu. Beleza? Então, aqui nós temos uma composição. Galera, a gente acabou de ver na palavra lobisomem que houve alteração na palavra. Houve perda tanto no som quanto na forma da palavra, certo? Das originais. Aqui houve perda, arranha-céu, houve perda no som de arranha? Ou na forma de escrever arranha? Não. E céu, houve perda? Também não. Tudo ok aí, gente. Quando está tudo ok, a gente diz que está justo, né? Está tudo justo. Está tudo ali certinho, né? Então, a gente vai chamar esse tipo de composição por justaposição, ok? Não é por aglutinação, não houve perda, tanto no som da palavra, como também na forma dela, né? Na grafia dela, escrita. Ok? Beleza? Conferiu o gabarito? Letra D, certo? Vamos para a próxima questão. Belezinha? Eu acho que eu vou dar aqui um zoom nessa próxima, talvez o texto esteja um pouco pequeno. Essa questão um pouquinho carne de pescoço. Então vamos ver como é que fica aqui o nosso zoom. Olha aí. Pronto. Ficou bem melhor. Vamos tratar de um assunto trazendo dele a verdade. Muito mal faz às pessoas de qualquer sexo ou idade o uso de agrotóxicos. Traz riscos à humanidade. Nosso ambiente sofre de enorme degradação. Faz mais de 500 anos desde a colonização, das gentes aos ambientes, quem perde a nossa nação. Encerrando aqui os 2 últimos versos. A monocultura da cana, com mão de obra escrava, faz ponte entre o latifúndio e o agronegócio que arrasa, isso ontem como hoje, a vida da gente atrasa. E aí parece que o tempo muito mesmo não andou, mudou a forma do dono, mas não do trabalhador, desde o escravo até o colono ou pequeno agricultor. Ótimo. O texto aí ele traz uma temática social, certo? Falando aí sobre o uso de agrotóxicos, sobre a agricultura moderna, né, que ela termina utilizando muitos produtos químicos e esses produtos, eles de certa forma, né, ajudam, talvez, né, no crescimento, aí, na produção em massa, né, de
da plantação, porém, por outro lado, eles vão trazer um prejuízo à saúde, né, de quem consome, certo? Então, valorizemos, né, a agricultura muitas vezes, aquela agricultura do lar, certo? Aquela agricultura que talvez você tenha lá na casa da sua avó, né? Na minha casa não tem não, mas na casa da minha avó tem lá uns pezinhos de feijão, uns pezinhos de planta, muito bom, certo? Valorize, porque muitas vezes aquele que é comprado no supermercado, ele vem com os agrotóxicos, ele vem assim todo modificado, ok? Então fica aí uma questão social. Mas vamos aqui analisar, selecione as corretas, vamos selecionar, pode ter mais de uma correta. A palavra agrotóxico é formada por composição. E agora? Professor, estou vendo duas bases, né? Agro, tóxico. Lembrei até, professor, daquela propaganda, né? Agro é pop, né? Olha aí. Se você está vendo duas bases, você está no rumo. Professor, mas na aula passada você falou de algumas palavras que vêm de outras línguas, né? E quando a palavra vem de outra língua, como é que é? Eu chamo ela de hibridismo ou então de composição? Gente, uma coisa é uma palavra que vem de outra língua e já se incorporou à nossa, ainda mais quando é da língua grega e da língua latina, certo? A língua latina, ela deu origem à nossa língua. A nossa língua portuguesa ela é chamada de filha da língua latina, né, do latim, certo? E o grego também tem muitos empréstimos à nossa língua durante toda a história. Então, o que vocês podem observar é que algumas palavras elas já estão inseridas, mesmo elas tendo vindo de outras línguas, elas já estão inseridas, né, dentro da nossa língua. Então, a gente pode chamar assim de composição. É o caso de agrotóxico. A gente tem aí a união de agro, certo? Mais o tóxico. Então, a gente pode chamar assim, nesse caso, de composição. Vamos selecionar aqui a correta. Agricultura, nós temos aí o agro mais cultura, ok? Agricultor também nós temos aí composição. Monocultura, olha aí, o mono, né, não indica um. Quando a gente fala aqui no português monossílaba, né, uma palavra de uma sílaba apenas. Monocultura é justamente, né, aquela plantação que se baseia apenas em um tipo de planta, né, um tipo de colheita, ok? Uma plantação de milho apenas, né? Você tem ali só milho. Então, você pode dizer ali que é uma monocultura, ok? Então, a gente tem também aqui duas bases, dois radicais, certo? Sendo aqui unidos. Então, nós temos aqui um exemplo de justa posição. Também, tá certinho, olha aí. Mão de obra é exemplo de composição por justa posição, perfeito, olha aí, ó. Mão de obra. As três palavras aí juntinhas, né? A preposição serviu até para fazer essa ligação melhor, ok? Então, a gente pode sim afirmar aqui que mão de obra também é composição por justa posição. Eu estou indo rápido, gente? Não sei, né? Eu espero que não. Vamos lá. Humanidade é uma palavra, aqui chegou no ponto crucial. Humanidade é uma palavra formada por composição por aglutinação. Vamos observar agora. Humanidade. Gente, é só lembrar da velha regra. Tem que ter base mais base, né? Vou até resumir aqui, ó. B mais B. Esse B mais B, né? Base mais base, pode ser o quê? Radical mais radical ou palavra mais palavra. A gente pode enxergar que humanidade veio da soma de humano, certo? Mais idade, professor. Idade é uma palavra, morreu, é composição. Calma, rapaz. Vamos sem pressa. Esse idade aqui, gente, certo? A gente tem aqui uma vogal de ligação, esse I, né? E o dade, ele é um prefixo, não é o idade. Esse izinho aqui, ele é chamado de vogal de ligação, certo? Eu vou botar assim, VL, vogal de ligação. E aqui é o prefixo, o sufixo, perdão. Aqui é o sufixo. Quer que eu te prove que aqui é um sufixo? Ele forma várias outras palavras. Feliz, felicidade, certo? Então, olha aí. Então, a gente já tem aqui outro exemplo. Humano, humanidade. Feliz, felicidade, certo? Verídico, veracidade, né? O que é vero, verdadeiro, ok? Veracidade. Então, nós temos aí mais uma, ok? Se a gente pegar, por exemplo, o nome universidade, vem o universo, mais esse sufixo aí também, né? Universidade. Então, temos vários exemplos aqui. Então, eu tenho, no caso aqui, eu tenho a formação de humano, mais o I, que é a vogal de ligação, mais o sufixo dade, certo? Esse I, muitas vezes ele aparece, outras vezes não, né? Então, aqui nós temos humanidade.
ok? Alguns teóricos, né, alguns escritores de livro, dizem que o sufixo é tudo, né, o idade, todo juntinho, diz que é tudo isso é o sufixo, né? Eles não chamam aqui de vogal de ligação, ok? Então aí, o que cabe a gente entender é que no caso aqui, a gente só tem um radical, a gente só tem um semantema, né? Apenas um radical, que é justamente humano. No caso aqui, né, a gente tem até o N, certo? Então, gente, as três corretas aí são as primeiras. Vamos observar? Olha aí o gabarito. Uma unidade não é uma palavra formada por composição por aglutinação. Ela é formada por derivação sufixal, certo? E aí a gente observa o sufixo, ou sendo dade, ou então sendo o idade, né? E depende. Ah, professor, mas não tem a ver com idade, não, de justamente o passar do tempo, completar ano. Tem não, gente. Nada a ver, certo? É uma coincidência. A gente tem essas coincidências na língua portuguesa. Por exemplo, a gente pode observar a palavra flor e formar várias derivadas dela, né? De flor eu posso formar flora. De flor eu posso formar florista, né? Quem trabalha com flor, certo? E eu também posso formar floresta. Aí você vai dizer, professor, e esse esta aí não é um pronome, talvez, né? O pronome demonstrativo esta? Não. Aqui é uma coincidência que existe na nossa língua portuguesa, né? Aqui é um sufixo, ok? Floresta, nós temos aqui um sufixo. Beleza? Então vamos seguir. A última aqui é uma enquete. Qual o seu personagem favorito? Pernalonga ou Pato Donald? Enquete de Instagram, aquelas enquetes bem tranquilas, não botei aquelas outras enquetes com percentual não, né? Última questão aqui mais para a gente fazer essa reflexão final aqui. Então, sobre a enquete do Instagram, selecione as corretas. Eu coloquei justamente para você entender, né? Que enquete do Instagram também é considerada enquete, também está dentro do gênero de estudo nosso. Vamos ver aqui quais são as corretas. A palavra personagem é formada por composição por aglutinação. E agora, será se é composição por aglutinação? Não, gente. Aqui a gente tem justamente esse radical aqui, persona, né? Certo? Persona, personalidade. Está muito comum, é muito comum na nossa língua, né? Personalidade, personificação. Então a gente, não é nem persona, perdão, gente. O radical é até o N. Deixa eu colocar certinho, né? Vamos aqui. Então a gente tem esse person, né? Não tem nada, parece com o do inglês, é um pouco de coincidência também com o inglês, certo? Mas o age, então, personagem, mas na realidade vem do latim, certo? Essa palavra persona vem do latim, ok? Então nós temos aqui, né, um radical mais um sufixo. Quando a gente tem sufixo, a gente fala de quê? A gente diz que é o quê? Derivação, né? No caso, seria uma derivação sufixal, não composição por aglutinação. Por quê, professor? Mais uma vez, nós temos radical aqui, mais sufixo. Ok? Radical mais sufixo. Então, não vale. Tem que ser radical mais radical ou palavra mais palavra. Pernalonga, exemplo de composição por justaposição. Está bem juntinha, não tem hífen. Tem aluno que só pensa que composição por justaposição é quando tem hífen. Não tem hífen. Mas veja, a palavra está intacta. Nós temos aí a junção, né? O nome do personagem, desse coelho, né? Que fala aquela frase famosa, o que é velhinho? É a junção de perna mais longa. São duas palavras, né? Foram juntas, estão combinadas e formaram aí o nome do personagem. E exemplo de justaposição, sim, porque não houve perda nenhuma, gente. Então pode marcar. Diferente de perna alta. Perna alta é a junção de perna mais alta. E aí nós temos a palavra perna alta. Professor, mas só foi um A, professor, que foi embora. Já é o bastante para a gente chamar de composição por aglutinação em perna alta. Pato Donald é uma palavra formada por composição. Não, nada a ver, gente. Aqui tá viajando, né, a questão. Pato, né, especificando aí o animal, que ele é e o nome dele, né, Donald, certo? Então é o Pato Donald. É muito comum, né, na Disney os personagens terem até o nome da espécie deles, né? Mickey Mouse, que a gente trouxe já, né? A gente não chama Mickey Rato, né? Mas é o Rato Mickey, certo? Enfim, então cabe a gente observar isso também.
que só porque a palavra não tem hífen, quer dizer que ela não é composição por justaposição. A composição por justaposição pode ser sem o hífen também. É o caso de perna longa. Perna alta já é a aglutinação. Beleza? Então, olha aí, conferindo o gabarito. O que aprendemos na aula? Processo de formação de palavras por meio de composição. O que é a composição? Combinação de duas bases e sua aplicação nos gêneros textuais, certo? Então, o que a gente observou foi a combinação de duas bases e sua aplicação nos gêneros textuais. Como é que a gente observa? Belezinha, galera? Então, valeu, até o nosso próximo encontro. Abraço!